e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou, e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. Cadê suas mãos levantadas aos céus, louvando ao seu Deus? Obrigado, Gleice, pela oração, irmão. Agora vamos louvar, gigante. Das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, meu Pai, estamos diante da tua presença. Então que todo homem, toda mulher nesse lugar exalte ao teu santo nome. Quantos estão comigo nesse louvor e adoração aqui, hein? Cadê a sua voz? Empreste a sua voz para Deus nesse momento e deixe Ele falar através de você. As ofertas foram colocadas no altar, então é momento de mandar chuva com essas palavras. A palavra de bênção. Essas ofertas chegarão a pessoas que vocês nem imaginam que chegarão, e uma delas pode ser você. Então agradeça a seu Deus, em nome de Jesus. Minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força. Onde está você, o instrumento de louvor? Louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia. Não pare de louvar. Vai passar muito rápido. Pode vir, pastor. Olha, pastora. Hoje faltou a bateria providencialmente, porque Deus queria lhe ver. Vem aqui pra cima no altar aqui. Deus queria ver até que ponto Ele poderia contar com você, pastor. Até que ponto Ele pode contar com você. Então fique de pé, porque tem um pastor amigo, o Antônio. Pastor Antônio. Eu só chamo de Punch. Mas cadê a tua esposa? Chama aqui, vem aqui, ó. E ela disse assim, ó. O pastor Antônio disse assim, ó. Eu vou para a reunião da AMA, mas sentindo meu coração, tem como apresentar o meu filho lá? Aí eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer? A programação super corrida que a gente tem. Mas, sabe, todas as vezes que você programa direitinho, Deus dá um jeito de fazer do jeito dele quando essa programação é para ele. Então nós somos muito gratos pela sua vida, de ter confiado. Aqui você está diante de pastores, assim como você, homens e mulheres de Deus. E todo mundo sabe da história, da questão de dedicar o filho. Não é uma questão de um ritual evangélico, nasceu muito antes disso. Nasceu quando Deus entende que aquilo que você tem, como a pastora Tatiana falou, tem que ser devolvido. Porque nós não nascemos com nada aqui. Então, quando os pais entendem a dedicação dos filhos, eu faço um pouquinho diferente, mas não precisa se assustar. Mas é até chamar Gleice. Desce para cá, Gleice. Fica comigo aqui. O gigante aqui. Tem dois gigantes da AMA, é o Gleice e o Davis. Dá para notar a diferença, né? Um você pode medir daqui para cá, outro daqui para cá. Mas é isso. Mas o que é que acontece? Durante muito tempo, a gente passou as responsabilidades para o sacerdote. A grande expectativa do povo de Deus é que Deus esteja no meio do seu povo. Você está comigo? É por isso que o nosso Deus é Emmanuel. Então, a gente passou um tempo lá em Israel e a ideia é de que as coisas sejam restauradas e coloquem tudo no seu devido lugar. E é importante entender que os pastores, normalmente, nós, eu e você, fazemos a dedicação do filho. Que normalmente chega um pastor pedindo, como o pastor Antônio, ou chega um membro da nossa igreja e a gente dedica. Mas a verdade é que os pais são sacerdotes do Senhor. Você crê nisso? Então, assim, eu vou pedir para o pastor Antônio, estou engasgando porque eu só chamava de Punch. Amigo é assim, né? Amo, só tem amigo, né? Mas eu vou falar umas palavras para ele aqui, umas palavras que ele vai entregar para o filho dele, e a esposa dele vai estar concordando. E você, pastor, vai estar com essa mão que nasceu para abençoar, apontando para cá. Tá bom? Então aí, depois disso, a gente tem na voz do pastor Gleidson uma oração, onde que ele vai selar esse momento. Porque nós somos, preste bastante atenção,
do tamanho da nossa comunicação. Um pastor, ele nunca vai além das suas orações. Então a gente tem que orar sempre, orar sem cessar. Então, pega o microfone. João Miguel. João Miguel, meu filho amado, eu e sua mãe estamos aqui diante da igreja do Senhor, no local santo, no local de bênção, ministrando sobre ti a bênção do Filho que é dedicado ao Eterno. Que o Eterno, nosso Deus, em nome de Jesus, cuide de todos os teus passos e conte comigo, com a sua mãe e com toda a família do povo de Deus. E que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar orando. Pai, nós queremos te agradecer pela doação da vida. O Senhor é doador da vida. E como foi falado aqui, toda vida deve voltar para ti. E nós oramos aqui, Senhor Deus, pela vida do João Miguel. Deus, pedindo que o Senhor o encha de sabedoria. Que ele cresça, Deus, se fortalecendo no seu espírito. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre essa casa, em nome do Senhor Jesus, Pai. E que Deus nunca, Senhor Deus, seja corrompida a natureza do João Miguel. Que aquilo que ele nasceu para ser em ti, Deus, se cumpra, em nome de Jesus. Que o ideal que o Senhor tem para essa criança, para o João Miguel, ela se cumpra. Para que Deus, assim, Senhor, ele seja um adorador e o Senhor receba da sua força, da força que o Senhor deu, da sua vida para ti. Em nome do Senhor Jesus, toma essa casa, toma esta família. Em nome de Jesus, nós te pedimos que haja sabedoria do Senhor na criação dessa criança. Que eles em ti, Senhor Deus, guardem esta criança assim, Deus, como é da sua vontade. Nós, como homens e mulheres de Deus, como povo de Deus, nós te agradecemos e abençoamos eles no nome do Senhor Jesus. E aquele que crê, diga amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, pode ficar à vontade, né? Você viu que aqui é uma casa de Deus, você não entrou em qualquer outro lugar, está bem sinalizado. Mas os pastores aqui, meu amigo, eu falo amigo Yukis, e sua esposa, nos deram os bem-vindos aqui. Então fique muito à vontade nesse lugar. Eu sei que nós temos aquela ideia de preencher os lugares. Deixa eu te dar uma liberdade, porque eu vou falar sobre liberdade. A verdadeira liberdade do povo de Deus. Então permita-se nesses minutos ser pastoreado um pouquinho. Reflete um pouquinho na mensagem. Pra você ter uma ideia, nós estamos sendo transmitidos via internet. Então, muitas pessoas podem ouvir isso aqui, eu sei que vão ouvir. Mais pessoas do que estão aqui presencialmente. Nós temos o grupo da AME, aí tem quase 200 pastores, se tem alguma coisa lá. E muitas pessoas disseram, eu venho, e não vieram. Alguma coisa deve ter acontecido. Eu sei de uma coisa, eu sei que Deus está sobre todas as coisas. E sei que quando as coisas estão difíceis, Ele sempre levanta libertadores para resolver as coisas aqui. E eu estou diante de libertadores em nome de Jesus. Pessoas que têm entendido esse propósito. A AME, como foi dito aqui várias vezes, não tem nenhum segredo. A gente escreveu para não complicar. Disse, olha gente, é isso, é amar. Quando eu escuto o meu irmão, eu digo para ele, eu tenho um lugar em você, em mim. Você sabe quem foi que disse isso? Você sabe que Deus falou isso para você. E nós somos filhos de Deus aqui na terra. Você crê nisso? Então, abra a sua Bíblia, porque eu sou diante do meu mestre, o pastor Edson. Então eu tenho que colocar pelo menos um texto bíblico. Mas em Gênesis, no capítulo 28, versículo 10, Edson é uma alegria, gente. Você não tem noção desse homem. Eu sempre honro, porque quando a gente se conheceu mais de perto, a gente tem uma herança batista, né? Nós somos da igreja batista, nos passados aí, né, pastor? Mas
a gente se aproximou mais agora nesse momento da AME, nesse momento mais pentecostal que nós estamos vivendo. E Edson chegou junto. E eu tenho dito para os pastores, fazer parte da AME não é fazer parte de uma associação, é fazer parte de uma unção de Deus. De que você, com tudo aquilo que você tem muita coisa, muitas vezes você acha que não tem, muitas vezes as comparações nos deixam aquém do que nós somos, não é verdade? Você chega com um fusquinha perto de um cara que está com um Compass, um Jeep Compass, e aí você acha que tem pouco. Não. Mas eu quero que você preste bastante atenção, nós somos importantes, mais importantes do que nós podemos imaginar, porque Deus nos fez assim, você crê nisso? Gênesis no capítulo 28, a partir do versículo 10, deixa eu ver aqui. Eu vou ler, Edson, o tempo está assim, mas eu acho que eu vou ler. É uma história, e o bom de pregar, e o que para os pastores, é porque todo mundo já tem que ter lido esse texto. Pastor que não lê, olha, não tem diferença de quem não sabe ler. Então, pastor lê. Então, assim, esse texto tem um momento que eu quero trazer para vocês. Existe um alinhamento, quem já conhece a minha exposição na internet. Hoje pela manhã eu estava com algumas pessoas de discipulado. Esse texto foi lido essa semana todinha lá em Israel. Todinha, qualquer sinagoga que você tivesse chegado em Israel, essa semana foi lido esse texto. Eu até preguei no domingo, porque a semana começa no domingo. Eu preguei na igreja de uns pastores da AME, que eu acho que não estou vendo ele por aqui. Mas nesse texto de Gênesis capítulo 28, versículo 10, diz assim, ó, partiu Jacó, para os jovens da Acha, né? Hashtag partiu. Partiu Jacó de Berseba e seguiu Arã, tendo chegado a um lugar, e não foi um lugar errado, foi um certo lugar. Tendo chegado ali, passou a noite, pois já era o sol posto, e tomou uma das pedras e fez dessa pedra, seu travesseiro. Meu Deus, como que alguém faz de uma pedra travesseiro? Então você já percebe aqui que a situação não estava boa. Não é? Você sabe que quando alguém bebe qualquer bebida alcoólica, por exemplo, cachaça, não é porque é gostosa, é porque a dor dele é maior do que a cachaça. E ele colocou isso aqui, olha como nós estamos dentro do texto. Jacó estava numa situação complicada, colocou a pedra como travesseiro e começou a dormir ali mesmo. E aí o versículo 12 diz, ele sonhou. E aí diante dele, eis que estava posta uma escada, cujo topo atingia os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela naquele lugar. Tem muita coisa aqui. E estava ali diante dele, olha o versículo 13. Perto dele estava o Senhor e disse, eu sou o Senhor, Deus de teu pai Abraão e Deus de Isaque. A terra em que você está deitado agora, eu te darei, e a tua descendência. A terra da tua descendência, sim, a tua descendência será como um pó, o pó da terra. Estender-se-á pelo ocidente, pelo oriente, do norte ao sul, e aí vem o ponto. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Respire esse texto, não é? Aproveite, pastor. Você está agora na hora de ser ministrado. Eis que estou contigo. Olha que palavra forte do Senhor. Já não bastasse, como se não fosse bastante ele dizer que abençoaria, mas eu vou estar contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque eu não te desampararei até cumprir aquilo que eu hei de ter referido. Despertado Jacó do sono, disse, na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Não é? Eu sempre gosto de frisar esse texto, porque no hebraico ele diz assim, ó, não é que o Senhor está nesse lugar, ele diz assim no texto, Yesh Adonai pois, tem Deus aqui. É mais pentecostal do que no português, no hebraico. Tem Deus aqui, e eu, aí vem a proposta, e eu não sabia. Eu não sabia. E ele temendo, disse assim, olha, quão temível é este lugar. Na sua Bíblia deve ser com tremendo, alguma coisa do tipo. E diz assim, é a casa de Deus, é a porta dos céus.
Sabe, aí tendo levantado Jacó, logo cedo de madrugada, tomou uma pedra que havia colocado por travesseiro, assim, aquela pedra. E ali colocou e fez uma coluna naquele lugar. E sobre o topo ele colocou azeite ali. E ele disse, olha, esse é o lugar. Esse é o lugar. E esse lugar que outrora era chamado de Luz, ele deu o nome de Betel, significando casa de Deus. E também fez Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada longa, como disse Ilquias, nessa jornada longa que eu empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que eu erigi aqui será por coluna, será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu darei o dízimo. Eterno meu Deus, nós estamos aqui para sermos apacentados pela Tua palavra. É um tempo eterno, Senhor, é um tempo onde o Senhor ministra os nossos corações diante de tantos outros corações, porque o Senhor tem um propósito aqui nessa noite, de nos fazer, Senhor Deus, estarmos mais perto de Ti, e assim, Senhor Deus, alcançarmos aqueles que estão longe de Ti. Meu Deus, a jornada é longa, mas contigo vai valer cada passo, eu creio assim, Pai, e que nesse momento, em que pastores estão aqui para serem ministrados, desperta neles, Senhor, a sede do primeiro amor, a sede, Senhor Deus, de quando eles ouviram a palavra pela primeira vez. Que não seja, Senhor Deus, hoje pessoas cheias de si, mas que sejam pessoas buscando mais de Ti, porque nós trazemos para esse lugar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor nos apostolou para fazer, uma palavra que está sobre qualquer palavra ministerial, uma palavra do reino de Deus. Que seja o Teu reino aqui e agora, durante esses minutos, e aqueles que creem comigo em nome de Jesus, digam amém e aplaudam o Senhor sobre o céu da sua cabeça. Estamos juntos, meu irmão. Estamos juntos. E nesses minutinhos aqui, deixa eu olhar o horário para não perder muito aqui. Eu quero falar um pouco para você sobre essa questão que Jacó nos apresentou aqui. Meu Deus, durante muito tempo nós passamos a leitura bíblica por nossos olhos e acompanhamos alguns óculos que nos foram colocados. Imagine você como um pai, você que já é pai biológico, mas você que não é pai biológico, pelo amor de Deus, vai sair hoje aqui, assim como a Bíblia diz, como a estéril será mãe de filhos, você vai sair com muitos filhos desse lugar, diga amém? Porque nós precisamos entender a verdadeira chamada que nós temos nessa terra. Nós somos filhos de um Deus que é pai e nos faz gerar pela sua palavra. Mas preste bastante atenção, durante muito tempo nós olhamos a palavra de Deus, durante muito tempo com muitos óculos diferentes. O óculos da minha denominação, o óculos do meu ministério, da minha doutrinação, daquilo que eu estava limitado a ver. Sabe, existem prisões nessa terra que são muito mais fortes do que aquelas prisões que você consegue ver na TV ao meio-dia. Vou falar o nome do programa para não dar ibope. Mas tem prisões muito maiores do que aquelas, que durante muito tempo foram vistas com certa conformidade. Sabe, Deus, quando Ele olha para os seus filhos, assim como um pai olha para o seu filho, um pai pode ter filho médico, advogado, psicólogo, qualquer tipo de profissão, ou que não tem uma profissão definida, mas Ele sempre vai olhar como filhos. Um pai verdadeiro, ele pode até se orgulhar com as conquistas dos filhos, mas ele nunca vai fazer diferença por aquilo que o filho tem, mas por aquilo que o filho é. Nós recebemos um texto da palavra de Deus, esse texto que você leu, aonde uma casa, ela está ali com um problema terrível. Sabe, a casa de Jacó, ela vinha numa sequência aí de gerações. Nós temos aqui Abraão, que você viu aqui, ou a Bíblia está errada, ela fez com que nós corrigíssemos o erro. Ela disse que Abraão era pai de Jacó, e você sabe que biologicamente não era, mas espiritualmente é sim, porque Abraão é o pai da fé, amém? Então, se nós caminhamos com fé, nós caminhamos com Abraão. Mas uma família que vinha por gerações. Preste bastante atenção na responsabilidade do que você está ouvindo,
Porque tudo aquilo que nós ouvimos, nós temos que dar conta. Você pode reter o bem daquilo que você acha que não é tão bom assim, mas você tem que reter o bem. Mas a palavra diz que vinha gerações via Abraão. Abraão gerou filhos. Claro, você chega em Israel, ele vai dizer que só tem o Isaac. Mas tem sim, tem o Ismael também. Mas Abraão não conseguiu unir a sua casa. Você tinha um filho Isaac, da promessa. E onde é que estava o outro? Ele teve que fazer um arranjo, liberar. Ele foi abençoado porque Deus não despreza os seus filhos. Ainda que uma mãe possa esquecer, Deus não se esquece. Você crê nisso? Mas Abraão não conseguiu unir sua casa. Veio Isaac. Isaac também tentou, teve 2 filhos e não conseguiu unir sua casa. Esaú e Jacó brigaram, e a Bíblia diz que desde o ventre. E como é que nós vamos ficar num negócio desse? O pai da fé gerou um problema para a gente? Não. Nenhum problema na nossa vida é um obstáculo invencível. Todo problema em nossa vida é um desafio à nossa existência. Sim, um desafio. Eu estava conversando com minha irmã, e aí a gente conversando algumas coisas no restaurante ali, e ela falando do ano difícil que todo mundo teve. A Casa da Bíblia é nossa parceira, não falaram aqui, mas eu estou falando em púlpito. E ela disse, olha, nós tivemos alguns desafios, e eu sei que ela não teve desafio, teve problemas mesmo, mas a forma com que você olha para os desafios, ou para os problemas, melhor dizendo, define a sua vitória. Nós precisamos olhar com o olhar de Deus. Vocês estão entendendo isso? Com o olhar de que já está vencido na nossa vida. Então, eu venho de Abraão, venho de Isaac e estou aqui com Jacó. Jacó estava num dilema, porque na geração dele ainda havia um problema, e ele sabia que o verdadeiro avivamento, que a verdadeira consonância com a palavra de Deus vinha de família, porque quando Deus chegou para ele, ele não falou, olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, então meu filho, me obedeça. Não, ele disse, eu sou o Deus dos teus pais. Nós temos um propósito aqui na AME de fazer com que você entenda que nós todos somos filhos de um mesmo pai. Apesar de filhos terem visões diferentes do mesmo pai, nós temos apenas um pai. E a solução da nossa cidade, a solução para resolver os fundamentos da nossa cidade, porque muitas vezes a gente briga muito pelo evento social e esquece a sociedade. Muitas vezes a gente briga pelo ministério, tendo um reino de Deus com fundamentos na sociedade, em vários pontos da sociedade, em vários pontos, na segurança, na educação e na saúde, e esquecemos a nossa atuação nessa sociedade. Nós estamos dentro da igreja, é muito bom pregar dentro da igreja, porque aqui nós temos as ovelhas do Senhor aos domingos, glória a Deus. Mas preste bastante atenção, essa ovelhinha faz parte da sociedade, e a sociedade está carecendo da glória de Deus? Sim, você sabe disso, mas é o ajuste familiar, é o ajuste do DNA de Deus, que coloca ordem numa sociedade que carece de um pai, que carece de Deus. Sabe, quando Jacó olha para aquela situação, ele tem a grande oportunidade diante de Deus, porque Deus, quando mexe com você, amigo, Ele quer que você tenha um sentimento profético, e o sentimento profético não é simplesmente, eis que diz o Senhor. Legal, a Bíblia está com 66 livros que diz o Senhor. Me diga uma novidade, é a vida do profeta. A vida nos chama para uma responsabilidade. Eu cheguei hoje, e aí com a responsabilidade que se tem na AME, a gente está gerando algumas coisas aqui, sabe? Eu fico muito feliz. Nós estamos gerando amigos. E aí os meninos olharam para mim, a Amanda foi a primeira. Está tudo bem? Deixa eu não, tá não, eu estou nervoso. E aí depois chegou o Gleice, orou por mim, Valbério, disse, ó, tá tudo bem? Ah, não, você tem responsabilidades. E eu sei compreender aquilo. E aí quando você não compreende nada, eu não sei você, mas eu vou orar. Ou peço para um amigo orar. E aí os amigos oraram por mim, eu ali, e aquela coisa toda. Deixa eu ficar mais tranquilo, porque Deus chamou as pessoas certas para a hora certa, para o lugar certo, que foi você. Você crê nisso? Para ouvir aquilo que através de mim, apesar de mim, Ele está falando. E eu fico assim, o que o Senhor quer fazer comigo? O que é? E aí eu fui ler o texto de novo que eu estava pregando, fui ouvir os meninos no louvor, fui ver essa responsabilidade já gerada. A haja já é fruto. Vocês estão me ouvindo? A haja já é fruto. Fruto.
nós estamos mostrando para os nossos filhos como fazer a coisa acontecer. Você acha que esses meninos na AJA, na Aliança Jovem AME, eles vão crescer para dentro de um ministério? Tem nem perigo. Eles vão para as nações da terra. Ninguém vai ficar mais preso em ministérios, não. Não no meu turno. Enquanto eu estiver aqui. Eu não sei se você está comigo, mas se você estiver, nós vamos reinar nesse negócio, vamos mudar o mundo. Quantos creem nisso? Vamos mudar essa história. E eu comecei a ler o texto, e o texto depois, Jacó foi apertado. Ele entrou diante de Deus, e aí os pentecostais, tem imagem hebraica para vocês, abastecer o pentecostalismo. Ele entrou no estreito. E aí ele é visto agora totalmente aprisionado. E é isso que eu quero falar para você, pastor e líder aqui hoje. Você vai sair livre da maior prisão de todas, que é chamada de ego, porque o Senhor libertador está nesse lugar, e eu não estou sozinho. Quantos estão comigo? A liberdade. Olha o texto, próximo literal. Olha meu mestre aí olhando para mim. O texto diz assim, olha, depois que ele acorda, ele diz assim, olha, eu não sabia. Deus estava aqui, como eu falei no hebraico, tem Deus aqui, e eu não sabia. Quem era que não sabia? Ele disse eu. A maior prisão de todas, chamada ego, maior do que Alcatraz. Você é que pronuncia assim, pergunte o Ed, você entende mais de inglês do que eu. Preste bastante atenção. Sabe o que é o ego? Não é aquela pessoa egoísta que você nota de longe, não. Eu e você temos egoísmos que carregamos naturalmente. Você quer ter uma vida saudável, você quer ter uma vida próspera, você quer ter uma vida financeiramente bem estabilizada. E onde é que isso abastece o ego? Quando você não pensa no seu irmão. Nós estamos diante de um texto em que Jacó tinha tudo, gente, pelo amor de Deus. Ele tinha tudo para correr em paz, ele não estava ali, tinha fugido já do seu irmão, aquele aviso de morte, a mãe dele arranjou, mas lhe faltava algo. Não adiantava ele chegar lá rápido, ele tinha que chegar mais longe, como disse o Quias. Não adiantava chegar lá bem, ele tinha que ajudar alguém. E as maiores dívidas estão na nossa casa. Talvez você esteja pensando aí como um encontro com Deus no seu familiar biológico. Ei, deixa eu aumentar a sua imaginação, deixa eu ampliar um pouquinho mais a atitude do seu espírito. Nós somos irmãos uns dos outros. Nós passamos um tempo de quarentena e muitas pessoas já estavam acostumadas com isso. As lives na internet mostraram que nós estávamos juntos, mas desconectados. Isso é uma resposta de uma lente teológica, como eu falei no início, da maneira com que nós estamos olhando para o texto bíblico. Não existe verdade na Bíblia se eu não estiver com alguém. Sabe, eu tenho encontrado pastores de igreja de todos os tamanhos, e aqui eu aproveito para fazer um ponto, estabelecendo o que é a AME. Nós não entendemos que existem igrejas pequenas ou igrejas grandes. Nós entendemos que existem igrejas com níveis de organização diferentes. Tem um pastor mais organizado, tem outro não tão organizado, ou tem um que organiza do jeito dele. Não, um jeito que vai fazer com que a igreja cresça o suficiente para ter mais pessoas. Mas o tamanho do Deus que nós servimos não mede por aquilo que nós conseguimos ver. Você está ouvindo essa palavra? Quando Jacó olhou para aquilo tudo, para ao redor dele, ele disse, olha que tremendo. Ele disse, olha que tremendo esse lugar, que gigantesco aquele lugar. Sabe, no hebraico é uma palavra que usa até hoje, quando a gente vê uma coisa assim, que é muito grande, a gente diz, você norá, não é nora não vai confundir, norá. E a tua nora é boa, tu sabe disso. Não? Zenorá, é a palavra que está registrada. Sabe, essa palavra é interessante porque é algo que é um grande que eu não posso conter. Tem coisas grandes que eu posso suportar. E ele viu que ele não podia conter, porque agora ele já não estava mais olhando como simplesmente um homem preso no seu egoísmo. Ele estava olhando para algo maior do que ele. Ele estava olhando para a presença de Deus. Eu falo com esses pastores de igrejas organizadas e outras igrejas tão desorganizadas. Eu disse, pastor, sabe, eu estou te propondo algo que você não vai ter em canto nenhum.
Ele, como assim? Não, o ministério já tem isso, tem aquilo, aquilo outro, aquela coisa toda. Eu estou te colocando algo que você não vai ter, de jeito nenhum, sozinho. O que é? A igreja do Senhor. Nós somos corpo de Cristo. Agora, como? Quando está a minha igreja, qual o nome da sua igreja? Se eu perguntar aqui, tem, pelo menos aqui pela vista aqui, tem pelo menos 30 igrejas. É o princípio da divisão, é quando a gente denomina a nossa igreja, e aquele nome da igreja é maior do que o reino de Deus na sua vida. Eu digo, pastor, você vai ter a oportunidade de fazer parte da igreja. E como assim eu não estou na igreja? Não, você está no ministério. O trabalho que Deus lhe entregou, que lhe honrou, você está lá, como mão, como braço, como perna, como qualquer parte do corpo, menos a cabeça. Porque a cabeça só fica em cima do corpo. Sabe, Jacó tinha essa ideia assim. Como é que eu sei que ele tinha essa ideia? Porque esse nome Jacó, apesar de ser deturpado naquelas nossas ideias teológicas, que presumem que o nome dele vai significar usurpador, aquela coisa toda. Não. Jacó não era usurpador. Jacó era um perseguidor. O nome dele mais próprio no hebraico vai dizer que ele era um perseguidor. Ele perseguia, ele estava perseguindo. Só que assim como eu e você, buscamos de um lado, buscamos de outro, buscamos de lado, chega Deus para ele e diz, agora, tu não vai ser apenas um perseguidor, tu vai direto para Deus, Israel. Se você quiser, pastor, anote. Porque agora a identidade que esse homem recebe, não a identidade de estar buscando ministério ali, ministério acolá, ou nome aqui, nome do jeito. Ele vai direto para Deus. E quando você vai para Deus direto, meu irmão, pode ter certeza, ele vai fazer a mesma pergunta que fez para Caim no início da terra: onde está o teu irmão? Sabe, o grande desafio da AME é de ir olhar para os pastores e dizer assim, pastor, olha, o que eu tenho aqui para você é nada mais, nada menos do que a proposta de ser amigos. Porque tem irmãos que não são tão amigos assim. A Bíblia até mesmo confessa para mim e para você, ela diz nas palavras do sábio, ela diz, mais vale o quê? Um amigo perto do que o irmão longe. Essa máscara está impedindo você de falar, tomara que não impeça você de glorificar. Porque mais doente você fica se não glorificar. Nós temos a cura para essa terra, meus irmãos. E a cura não vai vir de outro lugar. Sabe em Jacó, em Israel, não sei se chegou a ver, mas tem vários nomes louváveis. Agora o nome de Jacó é o nome mais louvável que tem lá. Porque eles são filhos, judeu, povo judeu na terra de Israel. Israel existe, gente. Não sei como você entende esse negócio de Israel de Deus, mas tem um Israel de Deus ali, no Oriente Médio. Aquele Israel lá é o pai do povo hebreu. Nós somos filhos de Jacó. E aí você fica perguntando, mas como é isso? Eu vou lhe explicar como isso funciona. O segredo do povo de Deus, o povo de Israel, de crescer tão forte, eles falam para quem quiser ouvir em bom hebraico. Tem até um curso importante para você fazer, curso Aleph. Eles dizem que o segredo deles é ser família. Um cuidar do outro. Um cuidar do outro. Sabe, você só vai ser família de Deus quando você entender que Deus é Pai. Sabe, você só vai realmente fazer o que Deus chamou para você fazer quando você entender que Deus verdadeiramente é Pai e o Pai ama os seus filhos unidos. Jacó passou algo muito precioso para os seus filhos. Ele suportou a atenção com o irmão dele. Porque ele precisava entregar dízimo para o irmão? Porque ele precisava reconciliar com o irmão? Era só mais um na face da terra. Mas ele reconciliou com o irmão. Ele aguentou a atenção das duas esposas. Disse que ele era um analfabeto. Ele amava Raquel e não lia. E Raquel morreu. Mas ele aguentou a atenção. Aguentou. Os filhos dele começaram a pressionar. Ele também aguentou. Tudo para ter um modelo para a face da terra. Você nunca será modelo para essa terra, pastor, com seu ministério. Mas você será o modelo de família de Deus quando você ouvir essa palavra que está saindo da boca de Deus, através da minha boca, para os seus ouvidos. Receba em nome de Jesus. Eu preciso ser seu irmão, você precisa ser meu irmão. E a pior coisa é ter um irmão dentro de casa chato, porque a gente é privado da nossa liberdade. Pense você está aqui num ambiente lindo, maravilhoso, mas entrar uma pessoa aqui, faça esse entendimento comigo, se entrar alguém aqui agora que você não gosta dele, sua liberdade é travada agora, porque o seu ego, lhe prende. Lhe prende. O seu ego vai dizer assim, fale com ele não.
E você já começa a tomar aquela forma, ou você sabe que eu estou falando bem direitinho no seu espírito, já começa assim, cara de paisagem, busca outro irmão, e para não ficar feio ainda fala assim. Sabe, nós fizemos isso o tempo todinho. Está na hora de Deus encontrar os seus filhos aqui. Está na hora de encontrar. Jacó consertou isso. Jacó consertou. Está na hora da gente consertar isso para a gente viver família de Deus. Vai chegar um tempo que esse povo vai ser tão unido, meu irmão. Vai ser tão unido. Porque a Bíblia diz que vai ter a AME. Não, porque a Bíblia diz que vai ter uma boda, as bodas do Cordeiro. E é a igreja. Não é o ministério. É a igreja, pastor. Nós estamos chamando para um alinhamento real, um alinhamento do reino de Deus. Sabe, para você comprometer sua agenda mesmo. Porque não estranhe não, você sabe o que eu estou falando. Eu estou falando bem direitinho para você aqui, em português. Ninguém some da sua vida por acaso. Ou você deixou de falar com ele, ou deixou de falar com você. Agora você deixou de falar com Deus, porque a forma com que nós falamos com Deus denuncia a forma com que nós falamos com as pessoas. Você sabe disso. Então você não está falando com Deus. Você está fazendo um outro tipo de comunicação. Porque Ele quer saber da noiva do filho dele. Ele quer saber onde é que você está. Hoje vai ter um momento aqui de você reconciliar com quem veio. Tem níveis de perdão. Toda reunião de AME pode vir. O mais importante aqui não é só oferta não, meu irmão. Porque se você pegou a palavra naquela palavra que a pastora Tatiana liberou, não sei o que você pegar mais. Mas é de você entender que tem um momento que a gente marca durante um mês. Um mês sim, outro não, porque a gente tem que fazer isso acontecer dentro de casa. Sabe o que é isso? A gente estava fazendo reunião todo mês. E era legal, né? Ficava juntando e tudo mais, os pastores estão abrindo. Muito bom. Graças a Deus, mais uma vez, obrigado. Obrigado por atender e abrir aqui. Mas a gente percebeu, peraí, nós temos uma equipe. Se essa equipe de liderança, isso não acontecer com a gente... Não adianta, porque os verdadeiros líderes, eles não fazem simplesmente discípulos. Os verdadeiros líderes, eles fazem líderes. Pense nisso. Pense no que você está fazendo aqui. Pense no que você está fazendo aqui. Se você partisse hoje, você teria cumprido os sonhos de Deus para você? Se a resposta é não, está na hora de tomar uma decisão. Está na hora de decidir. Porque não importa o que você tem, importa o bem que você está fazendo. Nós temos pastores que vão nos assistir pela internet. Será que ele vai lhe ver aqui orando por alguém? Será que ele vai lhe ver consertando uma geração como Jacó consertou? Gente, hoje em Israel são as 12 tribos. E para você ter uma ideia, olha o que o Eterno faz. Ele diz, as nações da terra vão ser divididas em 5 continentes. Não. As nações da terra serão divididas de acordo com os filhos de Israel. As 12 tribos de Israel. 12 filhos, gente. Eu não estou falando de G12 não. Talvez você esteja se perdendo essa mensagem. E se encontre. Eu estou falando de você, de família unida. Porque manter uma família organizada é difícil. Imagine com 12 filhos. O que você pensa, amigo? O que eu faço na semana? Como é que eu fico? Quando você ofertar, seja generoso. Porque essa oferta pode estar indo para você. Essa semana nós atendemos os pastores. E é interessante que o pastor, ninguém desconfia dele. Todo mundo acha que ele está bem. Mas ele deu uma ligada para mim. Sabe, você encontrar um irmão no momento difícil é tão bom. É tão bom você abrir a caixa preta desse avião antes que ele caia. Faça isso. Não é com qualquer pessoa não. Poupe sua esposa, poupe seus discípulos. Poupe. É um fardo maior do que eles podem carregar. Traga para a gente. E seja também alguém que esteja disposto a ouvir. Não precisa muito não, gente. A gente, na semana, a capelania pastoral da AME é um cafezinho. Se tiver bolacha, beleza. Se não tiver, a gente leva. Nunca vai faltar nessa AME. Nunca, meu irmão. Pelo menos o café sempre vai ter. Porque eu tenho pessoas que entenderam isso. E no dia que faltar gasolina, ou dinheiro para gasolina para ir, eu posso ligar para qualquer um dos meus amigos. Eles adquiriram o maior título que você pode adquirir na Bíblia. Não é apóstolo não se escandalize não. É amigo. Você tem amigos. É verdade? Você tem amigos. Amigos que vão ouvir o seu coração, que vão lhe dizer a verdade, que vão lhe dizer coisas que você não gosta de ouvir, mas tem que ouvir. E um amigo ajuda o outro, assim como o ferro afia outro ferro. Sabe,
eu acho que você não vai querer ficar atrás de Jacó, não. Porque você tem Jesus no coração. Você pode manter sua identidade como quiser. Você pode voltar para o seu ministério. Mas você pode sair daqui hoje numa dimensão muito maior. O Deus Immanuel, o Deus dentro de você, Ele pode arrebentar todas essas estruturas que foram criadas. Todas essas suas agendas, bem bonitinhas. Ele pode colocar uma agenda nova. Meu Deus, eu e só que o pastor Edson tem visto, ele é amigo, gente. A gente não ia pedir para ele gravar um testemunho se fosse qualquer pastor, só porque ele fala bonito. Mas o Edson chega lá em casa, ele sabe qual a situação. Ele sabe o Irinaldo, outro que não troca a oração dele por nada. Anda, vai lá em casa. A sede da AME é numa casa, porque esse negócio é de família. E nós estamos numa reunião de família. Onde estão os filhos de Deus aqui? Fica de pé para a gente reconhecer você. Sabe, a gente vai ser ministrado. Os meninos receberam instruções para ministrar. Está na hora de pagar a pizza. Você é pastor, você é líder. Se eu estivesse pregando na sua igreja, ou em outro momento para simplesmente ovelhas, agora, vem para frente. Sem se meus irmãos da Universal vieram, que eu prometeram que vinham, eu devia ter vindo. Mas, dentro de você, enquanto os meninos estiverem ministrando, para não constranger ninguém, os homens busquem outros homens. E as mulheres busquem as mulheres. Fazer o que, apóstolo? Simplesmente orar? Não. É para pedir perdão. Existem níveis de perdão. É uma outra mensagem. Mas tem um nível de perdão que nós podemos alcançar aqui. Nessa quarentena, nós não podíamos sair de casa. Mas a ligação podia chegar onde alguém precisava ouvir. Talvez você não tenha ligado. Mas eu nem sabia que ele existia. Sejam bem-vindos, são seus irmãos. E eu vou pedir para que você, pastor, que é muito disciplinado, quando Deus te tocar uma pessoa, só libera o perdão, deixa ela te perdoar também, porque até hoje vocês não eram amigos como deveriam ser, mas de hoje em diante nós vamos ser muito mais do que somos até hoje. Agora, não encrave em um não, meu irmão, que às vezes você fica só num, isso é pra, eu estou com vergonha de ir no outro, aí faz aquele jeitinho, eu estou vendo aqui. Mas busca um, busca outro, assim, num exercício saudável do Espírito. Quantos estão comigo? Você está livre? Você está preso ainda pelo ego? Se você estiver preso pelo ego, eu vou chamar aqui um pastor para fazer uma oração. Ele ajudar. Ele não veio, tu devia ter vindo. O pastor, ele faz uma oração. Mas vamos lá. Quantos estão comigo? Então, assim, na sutileza do Espírito, ser muito alvoroço. Homens procurem homens, mulheres procurem mulheres. Faça uma oração simples de perdão. Ser muito contato, bota a mão no ombro, irmão. Só no ombro. Tens liberdade aqui. Tem liberdade. Agora, pastor, tem que terminar. Isso, 9h30. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Seja livre, meu irmão. Tens liberdade. Não deixa esse Tiago te prender mais, não. Espírito Santo. Ó, Valvério, tem mão aqui, ó. Santo. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Nos livra dessa prisão. de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Enche, Senhor. Sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Está acontecendo, meu Deus. Mude as coisas de lugar. Corações convertidos a Ti, Senhor. Oh, oh,
Tá acontecendo. Mude as coisas de lugar. Nós vamos mudar essa terra. Liberdade aqui. Eu tô vendo aí o pessoal foi com o Alberto, sai, ande aí. É muito rápido. Tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Tá acontecendo, olha aí. Liberdade aqui. Espírito de Deus. Pega mais, Alberto, pega mais. Pega mais, pega mais, pega mais. Tens liberdade. Olha o André arrastando todo mundo. Eita. Eu sou tua casa. Eu sou tua casa. Deixa o legado da Ana aqui. Morada. Eu sou teu lar. Vai, pastor, vai, pastor. Mude as coisas de lugar. Eu sou Vai, pastor. morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. Muda, 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 Senhor. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Oh, tá indo. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Tá andando. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Rio de vida flui. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, Mais fundo, mais fundo. morada. Eu sou teu lar. Mude as Queremos tuas coisas águas de nos lugar. inundando, Senhor. Ó, deixa eu falar um negócio pra você. Deixa eu falar um negócio pra você. Você viu como tá demorando? Você tá vendo como a gente tá engessado? Esse negócio precisa mudar. Esse negócio precisa mudar. A gente tem que ser mais rápido. A gente tem que ser mais rápido. Mas tá acontecendo. Mas tá acontecendo. A semente está sendo lançada. Está sendo lançada. Nenhuma palavra vai voltar vazia. Pode aplaudir o seu Deus. E terminamos no tempo, né? Olha o relógio ali, que bom. Porque Deus é assim. Tudo certinho? Tudo certinho? Pastores, tem quem tá aqui, vem mais pra frente pra gente tirar uma foto pra todo mundo. E vai ser uma foto diferente. A Hannah vai tirar. Tira ali, Hannah. Vem todo mundo pra frente aqui, ó. Aí, já sabe, né? Mais baixinhos no degrau de cima, mais altinhos no degrau de baixo. As mulheres de preferência no dia degrau de cima. Gente, vamos ser rapidinho aqui, ó. Terminou meu tempo.